Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Oscar Bigaran e essa mensagem é para você. Tenha sempre na sua vida a plena convicção de que por você, Jesus atravessa, Jesus enfrenta qualquer mar, qualquer tempestade. Antes da gente entrar na palavra, roda a vinheta. Em todo momento, a palavra do Senhor está trazendo um conhecimento a cada um de nós. No Evangelho, principalmente, ali vivido pelos discípulos e o Senhor Jesus, em cada passagem, Jesus trazia um conhecimento para as pessoas à sua volta. Em cada história, em cada passagem, em cada ato, em cada ação, o Senhor fazia justamente para que os discípulos, para que as pessoas vissem e o tinham, por exemplo. E a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. Jesus estava ensinando uma multidão à beira-mar, e aí Jesus vai dizer para o discípulo: Olha, vamos para o outro lado do mar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outro barquinho. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, ou seja, ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o mais interessante é que quem estava pilotando, quem estava dirigindo aquele barco não era qualquer pessoa, era justamente quem tinha a manha, quem já sabia pilotar uma embarcação, sabia com precisão o que fazer naquele momento, para onde içar as velas. E justamente em meio àquele caos que se instalou no meio do mar, onde a fúria das águas, como esse versículo vai dizer, jogavam águas para dentro do barquinho, e aquele barquinho começava a encher, e aqueles discípulos que tinham total conhecimento sobre manejamento de barco, sobre o que fazer numa situação como essa, eles se veem desesperados, achando que o barco iria afundar. E naquele momento é interessante que os discípulos lembram: peraí, Jesus está no barco, Jesus está dormindo na parte de trás do barco. Ei, é como se ele dissesse assim: até o momento nós estamos em cena, até o momento nós tentamos de tudo, fizemos com a força das nossas mãos, dos nossos braços, o que podíamos, e nada deu certo, e nada que eu fiz valeu a pena. Mas espera aí, Jesus está no barco, deixa eu acordá-lo, deixa eu despertar o Senhor. E aí ele chega, acredito eu, cheio de pavor, cheio de pânico, e diz: Jesus, Jesus, tu não importas que pereçamos, que esse barco afunde? E Jesus, naquela calma, como se dissesse: opa, agora ele me chamou para entrar em cena. E ele vai dizer assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não confiaste em Deus?
Porque fé é justamente isso, é o crer sem ver. Eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, vai agir, vai entrar com provisão. Isso é fé, e isso que nós precisamos ter. E é justamente a isso que Jesus se refere aos discípulos. E na sequência, os discípulos vão dizer: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até esse momento, eles, atônitos por Jesus ter dado ordem e tudo à sua volta acalmou. A tempestade acalmou, o vento cessou. E eu imagino os discípulos olhando em volta e tudo aquilo que ora eles estavam temendo até a morte, temendo que o barco afundaria, eles se veem contemplando mais um milagre do Senhor. E é interessante essa pergunta que eles fazem no final: mas quem é este que até o vento e o mar lhe ouvem e obedecem? E mais para frente, para ser mais exato, no capítulo 5 que eu vou entrar agora, nós vamos ter a plena convicção de quem era esse que dá a ordem e tudo à sua volta obedece. Marcos capítulo 5, partindo do versículo 1, vai dizer que eles chegaram ao outro lado do mar, ali na província dos Gadarenos. E o versículo 2 vai dizer assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Jesus, ele vai chegar do outro lado do mar, e a pessoa na qual é o motivo principal para Jesus estar ali é justamente essa pessoa que é descrita como alguém que vivia entre os mortos. Ele não tinha uma habitação, ele não tinha um lar, uma casa, ele morava no cemitério. Ninguém queria ficar perto dele, ele não tinha ninguém que o amava, ele não tinha amigos, pessoas à sua volta que se importasse com ele. O versículo 4 vai falar que ele por diversas vezes foi preso por cadeias, grilhões, por correntes, e em todas ele fazia virar em pedaços. Ele tinha tamanha força, assim como diz no final do versículo 2, era um homem que ele possuía um espírito imundo. O versículo 5 vai dizer que ele não dormia nem de dia e nem de noite. Ele andava gritando, correndo atrás das pessoas, fazendo mal para si mesmo também, porque vai falar que ele se feria. Ele pegava pedras e se cortava com elas, ele se automutilava. Lucas capítulo 8, no versículo 27, vai trazer à tona até que ele não andava vestido. Então ele realmente vivia como um animal. Ele era aprisionado por um espírito imundo que dominava, atormentava a sua vida. Eu fico imaginando quando ele viu a embarcação de Jesus chegando. Talvez ele tenha pensado: olha, é mais um grupo desavisado, eu vou lá, eu vou aprontar, eu vou fazer mal. Mas quando ele sai e vai em direção àquele barco, o versículo 6 vai dizer: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aquele na qual o discípulo pergunta, depois de ter visto Jesus fazer um milagre, cessando o vento, cessando a fúria do mar,
que vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse momento, um homem possuído por um espírito imundo, ele vai chegar e aquela legião que habitava naquele homem vai dizer: ei, eu te conheço, tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Até esse momento ninguém tivera tamanha revelação, visto que quando Jesus foi batizado, Deus falou: eis aqui meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu sinto um grande prazer. Mas fora esse momento, o primeiro momento na qual tamanha revelação vem perante as pessoas, perante os discípulos, parte justamente deste homem possesso. É como se ele dissesse: eu sei quem é você, você é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que pode todas as coisas. O inferno sabe quem é você. A pergunta é: e nós sabemos quem ele é? Nós temos essa convicção, nós carregamos essa convicção dentro de nós. Convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões. Talvez você diga: eu creio, mas tem hora que eu não acredito muito. Tem hora que eu duvido e aí eu pego e faço do meu jeito. E eu quero trazer para você, à luz da palavra, esse conhecimento. A dúvida é um gatilho que revela se cremos ou não, se confiamos ou não. No versículo 9, Jesus vai perguntar: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E é interessante aquele momento na qual a legião, aquele espírito imundo que estava possuindo aquele homem, pede para que não fosse retirado daquela província. Olhando para essa história, talvez você pense: mas por que ele gostaria de ficar naquela província? Justamente para continuar possuindo aquele homem. Se a gente decorrer o texto, nós vamos ver que ali passava uma manada de porcos. A fonte de renda daquela província, a fonte de renda para aquela população ali era exatamente a criação de porcos. E até aquele momento eles viviam debaixo da lei. A nova aliança estava sendo vivida naquele momento, mas ainda não fora escrita. Aquela província ganhava e tinha o seu sustento na criação de porcos. E segundo Levítico 11, lá vai ser apresentado os animais puros e impuros. Lá deixar claro que o porco era um animal considerado impuro. E todas aquelas pessoas tinham o seu sustento, o teu lucro, baseado naquilo que feria os princípios de Deus, que era contra o agrado do Senhor. Aquele espírito imundo não queria só estar instalado naquele homem, mas continuar governando aquela província, governando aquela localidade. O versículo 11 vai dizer: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E o versículo 14 vai dizer que os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Aqueles homens que estavam cuidando da manada, dos porcos, viram todo esse movimento, toda essa situação, e correram desesperadamente para contar para as pessoas, para os donos, o que acabara de acontecer. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado,
vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando toda aquela população, as pessoas da redondeza, aquelas pessoas que habitavam naquela província, chegaram diante de Jesus, diante dos discípulos, presenciaram aquele que anteriormente possuía uma legião. Aquele homem, ele estava em pleno juízo, ele estava assentado e vestido. E quando eles viram aquela cena na qual as pessoas não conseguiam pará-lo nem com cadeia, nem com prisões, com grilhões, com correntes, sem nada, ele estava parado. Ele estava rendido aos pés de Jesus, que fora o único a expressar tamanho amor, quando ninguém mais tinha esse amor para ele. Talvez todas as pessoas à sua volta queriam o pior, talvez matá-lo, mas Jesus, ele sai de um lugar e ele atravessa todo o mar revolto para encontrar com a pessoa que precisa do agir, do mover do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, se você se vê numa situação como essa, na qual você não vê saída, pode ter certeza que não há barreira, não há impedimento que impeça o Senhor de chegar até você, de acalmar o teu coração, de trazer paz, de te lembrar que Ele está presente. E Ele pode sim, e Ele continua fazendo, e Ele continua trabalhando, porque Malaquias vai ser bem claro em dizer que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, e Ele continua agindo nos dias de hoje. Aquele momento lá, as pessoas atônitas com aquela situação, mesmo vendo que aquele homem fora liberto, eles se atentam para o prejuízo que tiveram com a perca dos porcos. Para eles, tanto faz aquele homem estar liberto, porque para eles o prejuízo foi muito grande. Eles perderam cerca de 2.000 porcos, e aquilo revolta toda a população, e aquela população expulsa Jesus, manda ele embora, e entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, aquele homem que foi liberto chega para Jesus e fala: por favor, Jesus, me permita ir contigo, me permita ir com você, eu quero estar onde você está, eu quero ir onde você ir. Eu quero que os meus passos estejam muito próximos de Ti, porque o Senhor fez o que ninguém podia fazer, o Senhor fez o que ninguém mais fez, o Senhor se importou comigo. Às vezes você acha que ninguém se importa com você, mas o Senhor se importa. As pessoas muitas vezes falham e elas vão continuar falhando, mas o Senhor nunca vai falhar com você. O Senhor nunca vai te abandonar, te esquecer. Ele é o nosso socorro bem presente, em meio à angústia, em meio à aflição, em meio a todos os problemas e adversidades. Confia nele. Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer o seguinte: vai para tua casa, vai para os teus e anuncia o quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o versículo 20 vai dizer que ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todas as pessoas se maravilhavam. Aquele homem não tinha tamanho conhecimento sobre Deus, mas ele sabia com exatidão que outrora ele estava preso, ele estava sendo oprimido, ele era escravo e agora é liberto, agora é livre. E isso ele anunciava por onde ele ia, e todas as pessoas se encantavam. Não tinha muita teologia, mas tinha testemunho de vida. Vocês me viram, vocês sabem quem eu sou, olha quem eu me tornei. E eu só consegui ser livre porque eu tive um encontro verdadeiro, genuíno
com o Senhor Jesus. Talvez você ouvindo aí do outro lado da tela, imagina, nossa, mas a minha realidade é totalmente diferente. Eu não vivo como esse homem. Mas eu estou aqui para dizer que da mesma forma, nós estávamos presos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra do Senhor vai dizer assim em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo e misericordioso, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus, é presente de Deus. Por você, Jesus atravessa qualquer mar, qualquer tempestade, e Ele faz o impossível acontecer na minha e na sua vida. Meu Deus, a minha oração é para que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida, ela esteja diante de Ti, e que todo conhecimento, toda instrução venha, Pai amado, penetrar no mais profundo da nossa mente, e que nós venhamos a se aperfeiçoar como pessoas e se tornar, Pai amado, cada vez mais semelhantes a Ti. Assim como aquele homem gostaria muito de ficar contigo, Jesus, porém o Senhor o manda para os seus, para falar sobre o quão bom o Senhor foi com ele, para que as pessoas entendam que não há pessoas ou casos impossíveis para o Senhor. Em contrapartida, o Senhor também o deixa naquela localidade, naquela província, justamente para que ele estabeleça o reino. Aquelas potestades, aqueles principados, aquela legião que não quis sair daquela província, que não queria que Jesus o expulsasse daquela província para que eles mantessem o governo. Jesus vai dizer: olha, você não vai comigo, você fica. Você vai para com os seus para anunciar. E assim você passa a estabelecer agora o meu reino aqui. Pai amado, o pedido que eu faço é que para cada um de nós venhamos entender que nós carregamos a presença do Senhor. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Nós precisamos estabelecer o reino por onde nós formos, onde nós chegarmos. A nossa casa, ela tem que ser um lar abençoado, porque nós estabelecemos o reino no nosso lar. O nosso trabalho da mesma forma. Pai amado, nos ajude a sermos pessoas melhores, para que as pessoas à nossa volta possam, assim como se maravilharam olhando o testemunho daquele homem liberto, elas possam também se maravilhar olhando o nosso testemunho. Desde já eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, a palavra é essa. Eu espero que o Senhor tenha falado em cada coração. Eu desejo que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E um abraço bem apertado. Tchau!